Não se engane. Vai doer um pouquinho hoje. A gente está acostumado semana, um mês inteiro, gratidão, gratidão, gratidão. Você já ouviu isso? Como estar dentro de uma garagem não te torna um carro, como ter um instrumento em casa não te torna um músico, estar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Eu creio que muitos de nós não chegamos a pegar o tempo em que ser cristão era um desafio. Eles eram zombados, eles eram até mesmo agredidos. Essa manhã, enquanto eu ministrava, me lembrei de eu criança. O pai do Goga, que frequenta aqui, é meu tio, Casilino Francilino, passava com uma Toyota Bandeirantes na frente de casa. Meu pai ia vestido de policial militar para trabalhar no Boas-Vindas, de congregações Facinho, Canhanduba, Luiz Alves, região tranquila que a gente tinha aqui em Itajaí. Mas por que ele ia assim? As pessoas achavam ele bonito vestido de polícia? Não, porque se não tivesse alguém de respeito na porta, os bêbados acabavam com o culto. Mas a gente está vivendo isso ainda nos nossos dias, na nossa região? Não. Virou moda. É legal ser crente hoje, ser cristão. E para muita gente parece que é normal seguir Jesus, mas sem mudança de vida. Eu não stalkeei ninguém na rede social hoje, então não é sobre você, ou pelo menos você não precisa se entregar. Mas o camarada ou a camarada posta foto da balada no sábado, aí hoje vai postar, pode postar, não tem problema, tá bom? Mas vai postar uma foto minha bonita, né, com uma frase, alguma coisa, botar embaixo ainda, começando bem a semana, buscando o Senhor. Foto sensual. E o que tem na legenda? Tudo posso naquele que me fortalece. O pastor Tiago está sugerindo para você: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não, você não pode tudo, não. A Bíblia diz que Ele fortalece aquele cujo coração é totalmente dedicado para Ele. O apóstolo Paulo deixa muito claro, quando escreve aos irmãos em Gálatas, escreve também a nós, dizendo: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também se fará, vai colher. Uma fé que cresce é alguém que já entendeu que o preço do nosso perdão foi o sangue do Santo Filho de Deus que morreu em nosso lugar. Então não é de qualquer maneira que vamos conseguir agradar a Ele, andar com Ele. É necessário realmente uma transformação de vida, não se engane. Eu creio que é fácil enganar os pais, os amigos, a família, o pastor, o cônjuge. Mas a Bíblia diz: Deus você não engana. Se você decidir seguir Jesus, que seja de peito aberto, decidido, e não apenas de fachada. Porque o grande problema é de alguém que até vem na celebração, mas ama os prazeres da carne, gosta do pecado e não luta contra eles. É porque está enganando a si mesmo e agindo assim como se fosse um personagem. Presta atenção, não estou falando de perfeição, não tem ninguém perfeito aqui, ok? Perfeito aqui é aquele que está aqui através da pessoa do bendito Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor. Há uma placa na testa de cada um de nós dizendo: estamos em obras. Mas a gente precisa pensar em progresso, uma fé que cresce, e não dá para se enganar. O alerta de hoje é: não se engana. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora. Jesus confronta as pessoas que estão dentro da igreja, mas com Cristo pelo lado de fora do coração. Saia da teoria. Mateus 7, 21, parte A. Palavras de Jesus, ele diz: nem todos os que dizem o quê? Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A palavra Senhor, do original grego, é Kyrios. E Jesus
traz essa palavra porque era o título dado ao imperador romano. Quírios é um senhor soberano. Além de usar esse título máximo de autoridade, Jesus emprega aqui um recurso retórico, um recurso de fala chamado de superlativo por repetição. Calma. Eles não tinham negrito, eles não tinham itálico, eles não tinham caixa alta para xingar ninguém nas redes sociais ou no WhatsApp. Então o que eles usavam? Repetição. Senhor, Senhor. Jesus estava dizendo, não se engane. Não adianta falar forte, com ênfase, dizendo que eu sou o Senhor da sua vida. Se for só da boca para fora, não vale, não vai entrar no reino dos céus. E a situação não melhora. Na continuação, Jesus diz, ou abra a sua Bíblia, acompanhe no telão, Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, repete aqui o mesmo processo, né? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastam-se de mim vocês que praticam mal. Presta atenção, meu propósito aqui é incentivar você a trabalhar no crescimento da sua fé, amém? Mas entenda, tudo começa com um romper de muitas ilusões. Porque muitos acham que Deus é tão bom que vai tolerar os nossos pecados sem arrependimento. Não se enganam, Ele não vai, Ele não tolera. Ele nos perdoa quando arrependidos o procuramos, mas não tolera a nossa hipocrisia ou a nossa mentalidade de achar que 2026, século 21, com certeza Deus já abaixou o seu padrão e agora está tudo liberado. Não é o que você faz aqui no domingo que determina a sua fé, mas é como você vive fora desse prédio durante toda a semana, que testifica se você só diz Senhor, Senhor, ou se você o conhece e Ele conhece você. Não muda aprender as palavras certas, usar a roupa certa. O que faz a diferença é permitir ao Espírito Santo de Deus começar a operar mudança nas suas atitudes. É processos, eu sei. Há uma frase, eu creio que é atribuída a Billy Graham, que ele diz, eu não sou o que eu gostaria de ser, mas graças a Deus eu já não sou mais quem eu era. Ele está trabalhando em nós, é processo, bora lá. Só não dá para se contentar e dizer, está tudo certo, é só isso, aparecer no domingo, levantar a mão, cantar junto. Se ofertar então na igreja, meu Deus, deve conseguir até um terreno no céu com vista para o trono de Deus. Essa semana, enquanto eu preparava essa reflexão, uma frase veio ao meu coração de uma maneira muito espontânea, mas muito forte. Não resolve dizer que Jesus é Senhor absoluto, mas viver como se Ele fosse um Deus desatualizado, obsoleto. E eu estou falando sobre a sua fé crescer. Eu estou falando sobre você ser cada dia mais parecido com Jesus. Não adianta chamar Ele de Senhor, Senhor, mas viver como se Ele não estivesse cada dia ao seu lado. Saia da teoria, nós não precisamos de uma performance ao domingo, e sim de um cristianismo verdadeiro a semana inteira. Você percebeu? Os evangélicos crescem no Brasil todos os anos, mas não decresce, não diminui. A corrupção, os homicídios, os adultérios, os divórcios. Você nunca parou para pensar nisso? Que tem alguma coisa que não fecha nessa conta? É por causa dessa situação de um evangelho só da boca para fora, pro forma. Não, já sei as palavras certinho, né? E crente não bebe cerveja na frente do pastor, né? Tinha uma musiquinha na minha época que eu era novo, né? Não, pastor chegou. Ué, eu sou pastor. Eu não sou fiscal de alguma coisa do céu. Eu não sou um promotor de justiça. Resolva-se entre você e seu Deus. Eu aponto o caminho certo, você decide o que você faz.
Não dá para continuar vendo dessa maneira. Se você quer ver a sua fé crescer, saia da teoria, não se engane a si mesmo e comece a cada dia clamar pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: faz uma obra em mim, me afasta de mim tudo aquilo que está me afastando de Ti, me torna cada dia mais parecido com Jesus. Como o apóstolo Paulo orava e clamava a Deus dizendo: me livra do corpo dessa carne, desse desejo de pecado, me transforma, Senhor, opera algo na minha vida. É uma batalha que vai continuar até o último dia da nossa vida aqui na terra, só não dá para se acostumar com isso.